Provídeo, produtora de vídeo, faça a festa e recorde com a gente. Fala galera, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa Farol. Quero lembrar para você que nós não estamos atrasados, mudamos o horário para 3h20 para você poder curtir aí certinho a nossa programação, ok? Hoje o tema do programa está muito interessante. Você que acessou o Facebook hoje à tarde, você viu a minha postagem. Qual é o tema do programa hoje? Saindo das quatro paredes. E aí eu quero te perguntar o seguinte: o que é que você tem feito, querido, para o Senhor? O que é que você tem feito na sua igreja? Como é que está a sua vida espiritual de forma prática? Como está a prática da vida cristã? Então, esse programa vai ser um programa muito interessante. Nós que somos jovens, eu tenho certeza que assim como você, como eu, estou um pouco cansado de só ouvir pregações, escutar pregações. E a gente quer viver o Evangelho, vivenciar o Evangelho. Então você fica ligado, não perde, posta aí o link da TV Monte Sião para sua galera, a galera da sua igreja, a galera do Movimento Juventudes, compartilha. Vocês não podem ficar sem assistir esse programa, ok? Então fica ligado e daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês o convidado de hoje à tarde, que tem muito a ver com o tema de hoje, ok? Um abraço, até daqui a pouco. Provídeo, produtora de vídeo, faça a festa e recorde com a gente. Provídeo, produtora de vídeo, faça a festa e recorde com a gente. Então galera, é isso. Pregação é muito bom, ir para congresso, tudo é muito maravilhoso. Você fechar a porta do seu quarto, ter o seu momento com Deus, orando, lendo a palavra, pegando o seu violão, quem sabe, e adorando a Deus. Isso é muito maravilhoso, isso é muito lindo. Só que o nosso Jesus nos ensinou um evangelho prático. Ele falou, olha, o reino de Deus, ele falou muito sobre o reino de Deus. Reino é algo prático, é algo de vida e, na verdade, se você recebe do Espírito Santo, a palavra de Deus diz assim: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, dele fluirão rios de águas vivas e transbordarão. Então, assim, o rio de Deus ele tem que chegar para a sua vida, tem que causar um reboliço, modificar a sua vida, mas esse rio não fica parado, esse rio transborda na vida das outras pessoas, na vida da sua família, na vida dos seus amigos e por aí vai. Bom, sem demora, eu quero apresentar o nosso convidado aqui, nosso caro Robinaldo, seminarista. Rob, eu quero que você se apresente, fale de onde você é, de qual igreja que você congrega. Fica à vontade e se apresenta para a galera que está assistindo o programa Farol. É um prazer estar aqui, Thiago. Eu sou seminarista, estou no segundo ano, no primeiro ano do segundo semestre, aqui do Seminário Teológico Batista do Nordeste. Sou de Várzea da Roça, da Igreja Batista Shekinah, e é um prazer estar aqui, participando desse programa, podendo discutir esse assunto tão importante nos nossos dias para a juventude de Feira de Santana e de todo o Brasil que nos assiste. Então é isso, é um prazer estar aqui, poder participar juntamente com você desse bate-papo. Ok, você aí que tem chamado para ser pastor e está meio assim em dúvida da hora certa,
você manda aí um comentário, faz uma pergunta para Robinaldo que ele vai te responder. Robinaldo tem tudo a ver, eu acho, com esse programa. Inclusive, a gente conversando que surgiu o tema desse programa. Inclusive, Robinaldo, eu também tenho vontade de fazer seminário, mas assim, eu ainda não senti que é a hora de fazer o seminário. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: quando é que foi que deu um estalo assim e falou, não, chegou a hora, eu vou fazer seminário? Isso foi muito interessante. Na verdade, o meu chamado começou muito novo. Eu aceitei Jesus ainda criança e cresci na igreja, e nos meus 11 anos, no meu coração já ardia uma chama muito forte, né? Onde Deus me chamando para poder assumir essa postura, assumir esse chamado e fazer a obra. E quando eu cursava ainda o segundo grau, ensino médio, esse desejo ardia muito forte em meu coração e não existiam outros planos na minha vida. E quando eu concluí o segundo grau, eu saí da minha cidade, falei com o meu pastor, estou indo à feira, estou indo estudar e tal. Meu pastor, calma rapaz, Dá uma segurada, espera um pouco. E vim à feira, trabalhei e tal, e naquele momento eu não estava preparado psicologicamente para ter uma ruptura da minha família, haver essa separação da minha família, da minha igreja. Fiquei aqui por um período, depois me senti só, retornei para minha cidade e me frustrei em relação a isso. No passar do tempo, Você tinha quantos anos quando você veio para a feira? Eu tinha 20 anos. 20 anos. Exatamente, há 8 anos atrás. Uhum. E retornei à minha cidade, fiquei um tempo meio frustrado, porque quando a gente tem um desejo de fazer a obra do Senhor, a gente acha que tudo é na hora que a gente quer, no tempo que a gente quer, automático. E eu, na minha ingenuidade, né, pensei assim também. E vindo para a feira, tive essa experiência que não foi inicialmente boa, mas que depois eu pude perceber que foi muito importante para mim, porque eu amadureci com isso. Retornei à minha cidade, disposto a ajudar meu pastor, vou cumprir o meu chamado na minha cidade. Isso, interessante. E ali trabalhando junto ao meu pastor, me recuperando desse trauma. Meu pastor é um homem de Deus que sempre eu procurei estar ao seu lado, aprendendo com ele. E com o passar do tempo, Deus não deixou isso morrer em meu coração. A frustração de ter vindo e voltado não frustrou aquilo que Deus tinha no meu coração, não acalou aquela voz. E aquilo queimava ardentemente no meu coração. E eu tive noites de não dormir, aquilo me incomodando, aquele chamado, Deus trabalhando comigo, sempre trazendo a memória. E o tempo foi passando e de vez em quando Deus sempre usando alguém ali, um profeta, alguém para poder, sempre lembrando, não esquece daquilo que Deus tem para ti. E isso, quando foi agora, início desse ano para vir, Deus colocou isso no meu coração. Eu tenho 2 anos e pouco de casado. E graças a Deus por isso, uma linda esposa certamente está nos assistindo. E quando eu casei, eu coloquei meu coração primeiro ano eu vou estruturar minha família, conhecer mais minha esposa, estruturar nosso relacionamento. E logo quando casei, chamei ela para nós orarmos nesse propósito, porque ela já sabia desse chamado do Senhor na minha vida. E nós oramos durante 1 ano e Deus sempre mostrando e abrindo portas, né? E quando foi final do ano passado, eu decidi. Interessante, você falou sobre isso e eu posso afirmar uma coisa. Quando nós temos um chamado do Senhor e para cumprir, todas as coisas cooperarão para que isso aconteça. Nós só entendemos que as coisas estão cooperando para que isso aconteça, para que o chamado, a promessa do Senhor se cumpra depois. No início a gente não consegue compreender. E comigo foi assim. Eu saí do emprego, fiquei desempregado, mesmo decidindo vir para a Feira de Santana sem porta nenhuma, e coloquei diante do Senhor, e muitas portas aconteceram, portas de emprego, oportunidades de emprego, assim, maravilhosas financeiramente falando. Agora na segunda vinda. Na segunda vinda. Para que eu pudesse desistir disso, mas determinei meu coração
E Deus tem me dado graça e estou aqui, né? Glória a Deus. Fazendo o segundo semestre, terminando o segundo Terminando o semestre. segundo semestre. Creio no Sua final do esposa semestre. veio, tá em Várzea da Roça. Não posso Por ficar. enquanto não, né? Tá em Não, está aqui sim. Ah, está. tá aqui. Nós moramos em uma vila lá do seminário. Ok, interno. legal. E ela também faz? Não, no momento não. Só eu estou estudando teologia. Ela, possivelmente, o seminário está abrindo um novo curso agora de música e certamente ela vai ingressar nesse novo curso agora, nesse ano que vem. Interessante, eu acho essa galera aí, a gente que é acostumado só com clique e o mundo se abre pra gente. Ou melhor, clique não, touch agora, né? Só fazer assim e o mundo se abre pra gente. Quero dizer pra você, às vezes tem pessoas que perderam a oportunidade, sei lá, de um congresso ou um seminário durante um ano e acha que o ministério ali já acabou. E é o que nosso amigo Robinaldo está falando aqui. Depois de 8 anos, né, Exatamente. vai dar uma retomada no chamado dele. Interessante assim, Davi, eu quero lembrar Davi agora da Bíblia. Davi, ele foi ungido rei e ele cuidava das ovelhas quando ele foi ungido rei. Depois daquilo, ele ficou em casa. Sabia disso? Continuou cuidando de ovelha, limpando pasto, né? E aquele processo todo. Quando ele foi levar comida para os seus irmãos, foi quando Golias, né? Ele teve contato com Golias. Aí sim ele matou o gigante. Só depois de ele matar o gigante, ele foi morar com Saul. Morar entre aspas, né? Foi até Jerusalém e servir a Saul. E só também depois de muito tempo que Davi foi assumir o reinado de Israel. Porque, como o Robinaldo falou agora há pouco, gente, é uma preparação. Às vezes a gente não está preparado para certas coisas e Deus dá uma segurada. Já pensou se Moisés tivesse levado o povo de Israel para o deserto com os 40 anos? Assim como ele matou o egípcio, provavelmente ele ia matar meio mundo de gente. Não é porque ele fazia as coisas pela força do braço dele. Mas o que Deus fez? Levou Moisés para o deserto. Depois de 40 anos doutrinando, treinando o caráter de Moisés, é que ele foi assumir o chamado dele. Bom, mas como é que foi esse start assim? Casou, depois de um ano, falou, vou retomar agora. Exatamente. Eu, na verdade, já sentia no meu coração e sempre orando a Deus que me desse a oportunidade, porque o pastor Wellington, homem de Deus, eu conversando com ele certa vez, ele disse para mim o seguinte: Robinaldo, o difícil é a largada. Você precisa largar, dar o primeiro passo. E se você sente de Deus, tem certeza, porque o grande problema é que muitas das vezes as pessoas não têm certeza, né? Há dúvidas, e enquanto houver dúvidas, não é bom arriscar, porque pelo menos para mim foi uma mudança de vida. Eu tinha minha vida estruturada na minha cidade e vim morar aqui em Feira, onde não tenho parente, tenho conhecidos, irmãos de igreja, mas não tenho um parente próximo, então isso é difícil. Então quando eu entendi que era de Deus aquilo, eu decidi ir de encontro àquilo que Deus tinha para mim. Ao invés de eu fugir, inclusive eu estou concluindo também o curso de contabilidade, né? Ciências contábeis, estou no processo final, terminando o curso. Qual a universidade? FCG, Faculdade de Capim Grosso. Formado também em contabilidade. Aí que bom. Então assim, estou concluindo, estou em processo de TCC e a princípio eu pensei em largar tudo, depois eu decidi e falei não, tudo aquilo que nós conseguimos aprender e com certeza, Tiago, isso será útil no meu ministério, para o reino de Deus. Com certeza. Na verdade, o conhecimento que a gente adquire na faculdade. Então assim, Deus abriu portas no momento certo e na hora certa. Não foi no momento que eu queria, porque o momento que eu queria seria há 8 anos atrás, quando eu tinha 20 anos. Tava na empolgação. Exatamente. Naquele speed, como diz a gente, né? Querendo, Exatamente. se duvidar, talvez você voltaria do seminário e abriria
a igreja do Robinaldo Batista. Quem Desse sabe jeito. você não estaria, né, debaixo Verdade. de uma cobertura como você tem hoje, né? Do seu Exatamente, pastor, com certeza. continua a aliança, continua o respaldo, Com certeza. tudo a seu tempo. Com certeza. E Deus tem um tempo certo para tudo, né? A gente, como você disse, é imediatista, quer que as coisas aconteçam do nosso jeito, mas Deus providencia no tempo certo, na hora certa, e eu creio, tenho provado disso, que estou aqui no tempo certo, né? Deus abriu portas, me deu condições e creio que irá me dar condições para que eu inicie o ministério da melhor forma, que é a vontade dele, no tempo dele, né? Não sei se vocês repararam, mas a gente está falando, por enquanto, de 4 paredes. Por enquanto a gente ainda não saiu, né? Verdade. A gente está falando de estrutura igreja, que é algo comum a nós e traz um certo comodismo. Mas a gente vai chegar lá. É porque para você sair das 4 paredes, você tem que entender de onde você vem, de onde você é e do que você faz parte. Eu estou falando que você é igreja, 4 paredes, mas você faz parte de um corpo de Cristo. Você precisa ser cuidado, você precisa ser lapidado, você precisa ser instruído, porque também não é aceitei Jesus, vou sair, né, sem preparação, sem respaldo, sem cobertura, sem estar alguém orando por você, sem estar alguém intercedendo por você. Então é necessário uma estrutura. O que não pode é você ficar acomodado a essa estrutura, achando, não, estou servindo a Deus, eu já toco violão na igreja. Estou servindo a Deus, glória a Deus, irmão. Você está servindo a Deus e está servindo muito bem. Mas eu quero dizer que há mais. Não, Tiago, eu já vou para a igreja todo domingo e, sabe, eu oro com muito fervor, eu adoro, glória a Deus. Isso faz parte da vida cristã. Mas ainda tem muito mais do que isso. Então, assim, Robinaldo, interessante, saiu do comodismo, falou, vou fazer o seminário. Deve estar sendo um pouquinho complicado, né, Robinaldo? Sair da sua estrutura igreja e estar com outras pessoas que não te conhecem e, se duvidar, não acreditam, né, em você, não acreditam no seu trabalho, talvez no seu testemunho, porque é o começo, né? É uma convivência, então é tudo novo, é tudo diferente. Isso é verdade. Interessante que na igreja que eu faço parte eu já tenho uma história. As pessoas já me conhecem, já conhecem O testemunho, meu testemunho, a minha vida. E aqui não, aqui é uma realidade totalmente diferente, né? Aqui eu tenho que construir, né? Construir a minha história aqui. E isso é muito interessante, convivendo com pessoas de outras cidades. E para você que tem o desejo de fazer o seminário e todos que estão nos assistindo que tem esse desejo, eu incentivo, é muito Agora, bom. Robinaldo, eu vou ter que te fazer uma pergunta. vontade. Que é verdade que no seminário tem um bocado de geladeira lá, querendo esfriar o pessoal. Como é que é isso? Porque diz que você também, talvez se você pesquisou um pouco sobre seminário, talvez você já tenha ouvido falar histórias assim, sabe? Esdrúxulas de seminaristas que alguns são até ateus e estão fazendo seminário. Como é que é isso? Isso é verdade. Tem que te perguntar. Isso é verdade. Eu podia deixar de te perguntar isso. Isso é verdade porque o seminário é um local acadêmico. O seminário que eu estudo hoje, ele é um seminário confessional. As pessoas, para poder ingressar no seminário, precisam ter um período de crente ali, firme no evangelho, ter uma carta de recomendação do pastor. É um seminário confessional, então ele não aceita todo tipo de pessoa. Porém, o seminário estuda a Bíblia como literatura também. E estuda a Bíblia com razão, estuda a Bíblia entendendo o contexto histórico, entendendo aquilo que fez parte da vida do povo de Israel, do contexto em que a Bíblia foi escrito, em contexto das pessoas que a Bíblia menciona. Então, assim, quando nós estudamos sobre isso, nós vamos perceber algumas coisas interessantes. Agora, o seminário ele não incentiva a frieza espiritual, muito pelo contrário. Porque eu penso assim, tem pessoas que se chocam com algumas opiniões de professores ou de outros colegas, alunos, mas eu entendo o seguinte, Tiago,
todas as vezes que eu tenho uma aula assim mais profunda, que não é uma aula necessariamente voltada a assuntos espirituais da Bíblia, eu fico mais crente. Porque eu percebo que Deus atuou sobre toda essa dificuldade humana, sobre toda essa circunstância e fez com que o Evangelho se tornasse, né, algo importante para nós. Então, assim, é verdade que no seminário tem pessoas com vários tipos de perfis, né? Não posso dizer isso, mas o seminário que eu frequento é um seminário respeitado, bom seminário, tenho gostado do curso, tenho gostado dos professores. Sempre tem aqueles que são mais crentes, aqueles que são mais racionais, assim, no sentido de ser mais, não vou dizer frio, né? Mas tem o seu estilo, né? Mas são todos, os professores são homens de Deus, né? Comprometidos com a igreja, com a palavra. E tem sido uma bênção na minha vida. Tranquilidade agora. Agora eu já fico mais tranquilo para fazer também. Bom, galera, falamos aí então, apresentamos o nosso convidado. Eu vou dar um break rapidinho e a gente já volta para continuar esse assunto. Dessa vez no segundo bloco, literalmente fora das quatro paredes, ok? Manda aí sua pergunta, tá em tempo, o programa é ao vivo. Você manda pra gente aí que a gente responde também ao vivo, ok? Então daqui a pouco a gente tá de volta. Provídeo, produtora de vídeo, faça a festa e recorde com a gente. Provídeo, produtora de vídeo, faça a festa e recorde com a gente. Bom, galera, esse é o seu programa Farol. Hoje o tema você já sabe, mas para quem está acessando a internet agora, saindo das quatro paredes. Você sabe que eu não fico falando coisas no programa que vem de mim mesmo. Por isso eu gosto sempre de respaldar o tema na palavra. E eu quero dizer para você o seguinte, que Jesus não fundou a igreja, principalmente a igreja evangélica. Jesus, ele veio e pregou o seu reino e ele falou o seguinte para os seus discípulos, no capítulo 1 de Atos, versículo 8. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes na terra. Quero dizer para você, querido, eu congrego, eu faço parte de uma igreja, Comunidade Cristã Salão Adonai, aqui em Feira de Santana. Mas eu tenho uma plena convicção de que não é só a minha igreja que vai para o céu. Existe a igreja de Cristo. A igreja sou eu, é você que está me assistindo aí em São Paulo, Rio de Janeiro, qualquer lugar do Brasil ou até fora do país. Nós somos a igreja de Cristo. Foi para essa igreja que Jesus veio, morreu na cruz para nos salvar. E ele fala o seguinte, olha, quando vocês forem cheios do Espírito Santo, vocês vão ser minhas testemunhas. Testemunha é aquele que vive o reino e com a sua própria vida prega a palavra de Deus, o reino de Deus. Então, você tem que ser testemunha na igreja, você tem que ser testemunha em sua casa, para os seus vizinhos, na sua escola, no seu trabalho. Você tem que ser uma carta escrita do próprio Jesus. Bom, Robinaldo, sobre o tema aí, você tem alguma palavra para respaldar assim, essa questão de quatro paredes? Porque eu tenho visto assim que o pessoal ainda está muito acomodado. A igreja no Brasil em si, eu acho que tem vivido um momento assim, um pouquinho de medo ou de aceitação do que vem do mundo. Sim, tem alguma coisa pra gente? Eu quero ler um texto aqui
E você falou algo muito interessante, que é sobre a fundação da igreja. Antes de eu ler o texto, só como comentários sobre isso. Interessante nós observarmos no livro de Atos 2, quando a palavra fala sobre como a igreja de Cristo, a igreja primitiva chamada, né, se portava. Você vai perceber que eles viviam em comunhão de casa em casa, repartiam o pão. Interessantíssimo. E assim eles viviam, pregando a palavra de porta em porta, por duas razões. Primeiro, porque a instituição igreja ainda não tinha sido formada. Segundo, porque havia uma perseguição muito grande, né, aos cristãos naquele período, e não tinha a liberdade que nós temos hoje de poder congregar em um local específico. E é muito interessante dizer que congregar em uma igreja é fundamental, é preciso, é essencial, importantíssimo. Né? Mas nós precisamos também, como o tema diz, sair das quatro paredes. Se a gente for observar, a gente vai perceber o seguinte, que existem pessoas que não vão até a igreja. Existem pessoas que têm um receio, eu não posso dizer preconceito, mas tem uma dificuldade grande de ir até a igreja. Mais que a gente convide, né? Mas a gente fala, bora lá e tal, é massa, joga. Mais que você Ou vai convide. ter uma banda legal, vai ter uma peça de teatro, a gente faz de tudo para levar os amigos. Exatamente. E é importante que a igreja saia das quatro paredes. E eu quero ler com vocês aqui um texto bem interessante. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 até o 6. Diz o seguinte: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, ao qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, ao qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que deve se prestar em tempos oportunos. Texto bem interessante. E eu quero dizer para vocês o seguinte: o texto ele fala do desejo de Deus em salvar todos os homens. Paulo escreve a Timóteo dizendo isso, que Deus deseja salvar todos os homens. Que todos os homens precisam saber que Jesus é o mediador entre Deus e os homens. E ele finaliza o versículo 6 dizendo que esse é o testemunho que deve ser dado em tempo oportuno. O que eu quero dizer com isso e associando ao tema? A igreja de Cristo tem uma missão aqui na terra. E a missão da igreja não é só cultuar ao Senhor, como o Tiago já bem disse aqui, tocar o seu violão, ser levita, tocar na igreja ali, fazer parte do ministério de louvor, fazer parte dos ministérios da igreja. O papel da igreja não é só esse, não é só de adorar o Senhor. Mas o principal papel da igreja é alcançar as pessoas para que sejam salvas, né, pelo Evangelho de Cristo Jesus, pelo Senhor Jesus. E como as pessoas irão ouvir? Paulo disse, como ouvirão se não há quem pregue? Então, a igreja precisa pregar em tempo oportuno. Essa foi a mensagem de Paulo a Timóteo. Ó Timóteo, pregue em tempo oportuno. Se você ler esse mesmo capítulo, nos versículos anteriores, você vai ver que Paulo está ensinando a Timóteo que ele deseja que ore em todos os lugares, levantando mãos santas. Então, Paulo está ensinando a Timóteo a não ficar restrito unicamente à comunidade de fé, à igreja, né, ao templo. Mas que ele deve sair, não só indo, mas orando, levantando as mãos, pregando, indo até as pessoas, como foi falado aqui. Existem pessoas que não vão até as igrejas. Hoje, as igrejas adotaram, no decorrer da história, vários métodos de evangelismo. Eu lembro que quando adolescente, o pastor ao qual eu pastoreava a igreja no período em que aceitei a Jesus, pastor Gilberto, ele tinha o costume de pregar com a caixinha de som da igreja em frente às casas. Bem interessante. Ele saía das quatro paredes. Ativo, né? Exatamente. A gente colocava a caixinha de som no fundo do carro e levava o som, os bancos da igreja, e ali pedia a casa de alguém que frequentava a igreja, alguém que ainda não era crente, pregava
colocava caixa de som e eu vi muitas pessoas aceitarem Jesus assim. Quando eu assumi a igreja num período em que o pastor saiu de férias, assumi assim porque eu era o vice-presidente, vice-moderador da igreja. Então, quando o pastor saiu de férias para descansar, porque também merece, eu adotei esse método, isso há uns anos atrás, e comecei a colocar a caixa de som da igreja e fazer cultos na rua e vi Jesus salvar muitas pessoas, inclusive, Tiago, vou contar uma experiência engraçada e interessante. O último culto que fiz assim, no momento da palavra, finalizando a palavra, na hora do apelo, as pessoas ali ouvindo, de repente chega um rapaz embriagado. Sempre tem. Ameaçando puxar uma que faca. Ama a palavra de Deus. É o pessoal que gosta de tomar uma pinga. Exatamente. Todo culto tem lá um bêbado. É interessante demais. E ele quis desmanchar o culto, me ameaçando, me furar com uma faca. Brabo. Foi. E aí a família, né, cercou ele ali. E naquele momento eu parei, fiquei orando ao Senhor, sem saber o que fazer, atônito, porque eu tinha vivido uma experiência dessa. E algo interessante aconteceu naquele culto. Depois eu fiquei, assim, questionando ao Senhor, porque Ele permitiu, porque a gente pensa que as coisas têm que acontecer do jeito que a gente quer, né? No momento do apelo e tal, foi Satanás que quis tirar a visão. Eu saí com esse pensamento. Finalizei o culto, fomos para casa. E quando cheguei em casa, comecei a refletir sobre esse culto, sobre esse momento, veio à minha mente um texto de Malaquias bem interessante, que certamente, Tiago, você deve conhecer, quando diz assim que eis que verá a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. E eu refletindo sobre essa situação, eu pude perceber o seguinte, que a mensagem foi pregada, as pessoas ouviram a palavra do Senhor e puderam contemplar algo interessante. A diferença que existe entre quem serve a Deus e quem não serve. E eu lembro que a mensagem que preguei naquela noite falava sobre o caminho, Jesus como caminho, e a mudança que Jesus traz na vida daqueles que andam pelo seu caminho. Então, ali aconteceu um exemplo vivo, né, do que acontece com alguém que não anda nos caminhos do Senhor. Então, as pessoas que estavam ali participando do culto, não só os da nossa igreja, mas como também os visitantes ali, puderam perceber a diferença que existe literalmente entre servir a Deus e não servir ao Senhor. Então foi uma experiência bem interessante que aconteceu. Então Paulo orientava Timóteo a fazer isso, a sair, em tempo oportuno. Você falou algo bem interessante. Tempo oportuno não significa que é em qualquer momento. Não é você aceitar Jesus hoje, porque quando a gente aceita Jesus é algo tão maravilhoso que a gente, se pudesse, queria colocar todo mundo dentro da igreja, né? Assim que acontece? Tem uma nova convertida lá que até vigília sozinha ela já fez. Pois é, isso é uma Isso bênção. é muito lindo e tal. É, maravilhoso. Mas a gente precisa ter um certo cuidado. Que cuidado é esse? Eu não posso pegar novo convertido e ir à rua e ir pregar o evangelho sem haver uma preparação, porque ele vai enfrentar situações que ele ainda não tem conhecimento de como administrar essas situações. Então, tempo oportuno significa o quê? Momento certo. Estar preparado para isso. Se a igreja for fazer um culto... Isso é gradual, né? Exatamente. Se a igreja for fazer um evento, uma programação, sem ser em um tempo oportuno, de uma forma correta, vai surtir o efeito que deveria? Não vai. Claro que não. Vamos para a prática aqui, Rob. E eu quero falar do impacto. Eu primeiro, antes de passar para o impacto, a gente está com um tempinho aportado, esse tema é muito bom, é muito gostoso falar sobre o que a gente tem feito para Deus, a obra de Deus. Eu quero dar os parabéns para você que tem um projeto evangelístico, você que é da Assembleia de Deus, da Universal, da Deus é Amor, enfim, de qualquer igreja, batista, pentecostal, eu quero dar os parabéns para você, que você participa de evangelismo pela madrugada, alimentando mendigos, indo até prostitutas e também alimentando, pregando a palavra de Deus.
no programa Liga, se eu não me engano, ele passa quarta-feira ou é quinta-feira à noite. Acho que não sei se é na Band e tal. Mas ele passou uma reportagem inteira falando sobre impactos evangelísticos que esses irmãos faziam na madrugada, e pastores entrando na Cracolândia. E, sabe, aquelas pessoas ali, muitos deles têm uma história. Não só são viciados, muitos deles têm uma história, são pais de família, sabe, mães de família, são jovens que vieram de uma família estruturada, mas que o crack literalmente roubou a vida deles, né? Eles estão ali naquele buraco e pôde ver alguns relatórios de recuperação. Inclusive, um dos pastores envolvidos nesse projeto de pregação na Cracolândia, ele era um ex-viciado. Se converteu, se tornou um pastor, foi para o centro de recuperação, se tornou um pastor e voltou. Interessante que o linguajar é muito parecido, né, dele com o pessoal que estava ali na Cracolândia. Talvez isso gere uma proximidade maior. Então eu quero dar meus parabéns, dizer que fortalece os teus lombos, não desanima porque o resto da igreja não vai com você, sabe? Se o Senhor te deu essa revelação, querido, vai à frente. Você que prega em presídio, poxa, Deus tem te capacitado, não é para todo mundo, então não exige também que toda a igreja faça isso. A mesma coisa se você foi chamado para orar em hospitais por cura, você tem um dom de cura. Gente, quem quer o dom de cura e você já pediu a Deus, glória a Deus, vai para o hospital, começa a orar para os enfermos ali, começa a pregar a palavra de Deus também. Você que faz evangelismo em praça, teatros, a gente precisa sair realmente das quatro paredes. Eu quero falar agora de um projeto chamado Projeto Impacto, do pastor Wellington, uma igreja daqui de Feira. Ele é uma bênção, né? E todo retiro, em vez dele fazer um retiro com a juventude, a igreja tem um retiro, quem quiser vai para o retiro, mas ele faz um movimento evangelístico. Ele leva a juventude ou quem quiser de qualquer igreja para uma cidade, e nessa cidade a gente fica acampado numa escola, mais ou menos uns 3 dias. E nesses 3 dias a gente bate de porta em porta evangelizando. Eu lembro, queridos, de ter pegado um mapa, sabe? E a gente dividir mesmo o mapa assim como rota. Ó, você vai para tal e tal rua, eu cubro essa área, você cobre aquela. E eu lembro que foi muito lindo poder entrar nas casas das pessoas. Não já, eu vim pregar Jesus, eu vim dar Jesus para você, você vai virar crente agora. Não, nada disso. Mas bater, dar bom dia, entrar na casa da pessoa, ouvir a pessoa, saber como é que ela está, como é que a família dela está. E depois, nesse intermédio dessa visita, Deus usa a gente. E é impressionante como o evangelho vem de uma forma natural. Então, Rob, ele é de Várzea da Roça. Lá a igreja já fez 2 impactos. E eu quero que você comente, Rob, como foi antes e depois desse impacto? A cidade, né? Como é que ficou essa questão do evangelho? Conta aí pra gente. Bem interessante, Thiago, porque o projeto Impacto, ele, como você mesmo já disse, esse projeto de sair de porta em porta, mobiliza toda a cidade. Todo mundo vê, nota, né? Exatamente. Não só aqueles que recebem na porta, mas como aqueles que são encontrados pela rua. Isso. Acabam ouvindo a mensagem e vendo nas pessoas o Evangelho de Cristo, né? O desejo de Deus em salvar todos os homens, como o texto que lemos agora há pouco. Acho que eles pensam assim, poxa, jovens assim podiam estar viajando com famílias, porque muitos têm condições, né? Exatamente. Então, e acho que as pessoas ficam abismadas, poxa, impactadas. Um jovem desse preocupando comigo. Exatamente. E quando o impacto ele chega numa cidade, ele toca as pessoas porque ele traz um movimento. Jovens que abandonam a curtição da vida em um mundo que oferece tantas coisas hoje, para ir de encontro a pessoas carentes, pessoas necessitadas, não necessitadas muitas das vezes financeiramente, mas necessitadas espiritualmente, do Evangelho, de Cristo, né? Necessitadas de serem transformadas pelo poder de Deus. Carentes da verdade, né? Exatamente. E em Várzea da Roça
a cidade em que sou, né, sou de Vaz da Roça, foi bem interessante, porque o impacto foi um divisor de águas, não só na vida daqueles que ouviram o Evangelho, que não aceitaram Jesus, porque existem pessoas que não irão aceitar, e não só na vida também daqueles que aceitaram no momento do impacto, mas foi um divisor de águas na vida das igrejas de Vaz da Roça, em especial na vida da minha igreja, que foi quem recebeu o impacto. A cidade pôde ver que existem pessoas comprometidas com Deus, que fazem trabalhos sérios para abençoar pessoas. Ouviram a palavra do Senhor, mobilizou a cidade, porque cidade pequena, minha cidade tem 15 mil habitantes aproximadamente. É isso pequena, mesmo. Foi. né? Poucas ruas, praça, Poucas ruas, exatamente. 2 praças, Isso. mas muito gostoso fazer Exatamente. parte Então, desse movimento. Então, cidades desse porte, existem pessoas com um nível de carência financeira muito grande. É, verdade. E existem pessoas também com um nível de carência espiritual também muito grande. Por que eu digo carência espiritual? Porque são pessoas que se prendem, que se ficam enclausuradas com a sua pobreza financeira e acabam sendo pobres espiritualmente porque não se abrem para uma nova perspectiva de vida em Jesus. É verdade. Né? Ficam naquela religiosidade, né? naquela religiosidade. Mesmice, também um conforto muito grande. Exatamente. Eu quero mandar um abraço para Ana Rosa, muito lindo, dizendo que está muito lindo o programa, cada dia melhor. Quero mandar um abraço para Vivi. Vivi não falou de onde era, mas ela ressaltou, Robinaldo, o seguinte, que muitos jovens se envolvendo com a profissão, com o estudo, se esquecem do chamado de Deus. E você comentou isso, viu, Vivi? Já vou te responder. Ele comentou que ele está se formando em contabilidade. Eu sou formado em contabilidade e pretendo fazer seminário um dia, assim, quando eu sentir que é o momento. Então, você jovem, eu já passei por isso. Teve um dia que eu estava no trabalho, né? Eu liguei pro pastor, falei, pastor, quero largar tudo, isso aqui é tudo uma mentira. Para que trabalhar, ganhar dinheiro para gastar aqui na terra, nada disso existe. Aí o pastor falou assim, calma, Tiago, que isso é alma. Calma, Tiago, que isso é alma. Eu sei que você tem fome, você tem sede de Deus, mas tudo tem seu tempo. E na verdade a gente esquece, Robinaldo, que quando você só tem o chamado, o ministério, eu vejo muitos pastores presos na própria estrutura de igreja. Por quê? Porque o rol de relacionamento deles é pastores e ovelhas. Mas a gente jovem que vai fazer uma faculdade é um campo que o nosso pastor não pode alcançar. Mas que a gente lá no meio deles, a gente pode alcançar vidas, né, Robinaldo? Com certeza. No trabalho é outro campo também, sabe? E a gente tem que ter esse feeling, tem que ter essa percepção. A oração de Jesus que eu acho linda. Antes dele ser crucificado, Jesus orando pela gente, Jesus falou assim, olha, Deus, eu não te peço que você os tire do mundo, mas que os livre do mal do pecado, do mal desse mundo. Então, Roberto, aproveitando o comentário de Vivi, e tem uma pergunta aqui para você, diretamente de São Paulo. Nosso irmão Odirley, ele pergunta assim, Robinaldo, você acha que ultimamente a igreja tem feito culto para os próprios crentes? Pergunta bem interessante, né? Inclusive eu quero destacar que eu conheço esse Odirley, quero mandar um abraço para ele, é um irmão meu em Cristo. Pronto. E que está nos assistindo, ele e a esposa dele. Um abraço ao Fabiana. Odirley, Deus abençoe, né? Nome de Deus aí também. Né? A pergunta dele foi se ultimamente os cultos têm sido só para crente, não é isso? E eu digo para ele que em parte sim. As igrejas perdeu, em grande maioria delas, perdeu essa chama de sair. Interessante, Tiago, e Odirley que fez essa pergunta, que a palavra igreja, ela vem do grego eclesia, né, do latim, e o significado dela é tirados para fora. Olha que interessante. Então, o papel da igreja não é se focar somente no rol de membros. Ela precisa estruturar, sim, os seus crentes, aqueles que são ovelhas, aqueles que fazem parte da igreja. Mas a igreja precisa entender que o chamado dela é justamente esse, é romper com isso para que possa alcançar outras pessoas, é sair
das quatro paredes, não só ficar focado ali, porque é muito bom ter um culto doutrinário, que é um culto mais voltado aos membros da igreja. É muito bom. Mas o domingo à noite é essencial que tenha um Exatamente. evangelismo. Eu acho que isso faz parte da pergunta. Exatamente. Olha, Roberto, eu estou lendo um livro, Por que tarda o pleno avivamento? Esse livro a gente está lendo por indicação do pastor Ricardo. Galera, vai ter UFA, eu já vou dar o recado aqui para vocês, 15 a 17 de novembro, é um acampamento onde a gente vai orar, buscar a Deus por avivamento. Então a gente está lendo esse livro para abrir e despertar a nossa vida. Nesse livro, Reinhard Ravenhill, que é um dos avivalistas norte-americanos, ele fala o seguinte: por que tarda o pleno avivamento? E aí ele responde: porque os nossos cultos estão parecendo shows. É uma das frases muito fortes que ele diz. Outra coisa, o evangelho hoje é um evangelho que é pregado no púlpito muito materialista. Muito de você vai realizar seus sonhos, você vai ser grande, você vai arranjar um casamento. Quantos seminários sobre relacionamento a gente tem? Né? Sobre namoro. Verdade. E o jovem já gosta de ouvir isso. Mas jovem, eu quero dizer que pode vir um pastor dos Estados Unidos, o melhor que for, com o respaldo que for. Ele não vai dizer para você como é que você vai se relacionar, é o próprio Deus. Exatamente. Isso é uma coisa muito íntima, enfim. Eu acho que a pergunta dele foi em relação também a isso, essa questão. A gente precisa pregar nos nossos púlpitos o evangelho. Interessante que esse mesmo autor, ele fala assim: quando o avivamento chega à igreja, a única mensagem, pastores, escutem isso, a única mensagem quando o avivamento chega na igreja que é pregada é a mensagem da cruz, é a mensagem do céu. O resto tudo é secundário, né, Rob? É verdade. Até mesmo porque, infelizmente, Tiago, as pessoas buscam ibope. E a mensagem da cruz não é uma mensagem que traz ibope, é uma mensagem que traz confronto. É verdade, é um desconforto. Né? Traz um desconforto e as pessoas, quando ouvem a mensagem da cruz, ela não fica da mesma forma, ela é impactada. Ela tem duas opções. Uma é entender a mensagem e se afastar porque aquilo lhe incomoda. Ela entende que precisa mudar de vida e não quer decidir mudar de vida, porque a gente sabe que a pessoa tem o poder de decidir. E outra é aceitar essa mensagem, entender Jesus e aceitar essa mensagem e ter a sua vida transformada. O próprio Jesus sofreu a rejeição das pessoas. O que Jesus falou para os discípulos? Vocês também não querem ir? Aí Pedrão, tem a revelação do Espírito Santo, fala: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna. Mas as pessoas que só estavam com fome do pão, da multiplicação dos pães e dos peixes, as pessoas que só tinham sede de suas necessidades pessoais, elas literalmente não aceitaram o discurso de Jesus, que era o da cruz. Né? Caro Roberto, eu quero mandar um abraço para você. Roberto fez uma observação interessante aqui, viu? Eu acho que foi um desabafo. As igrejas não se unem. Não tem jeito. Eu já falei muitas vezes isso, Roberto. Um impacto, evangelismo de rua precisa de unidade. Verdade. De fato, Roberto, eu quero dizer que eu muitas vezes disse isso. Eu dou graças a Deus que hoje aqui na nossa cidade, Feira de Santana, a gente tem vivido através do movimento Juventudes uma unidade legal. 2 programas atrás, Roberto, você pode acessar na TV Monte Sião, a gente fez um programa em Coração de Maria. O movimento Juventudes reúne 31 igrejas, Juventude de 31 igrejas, e a gente foi para Coração de Maria fazer um impacto evangelismo na cidade próxima aqui, Feira de Santana, que é Coração de Maria. Foi muito show, foi uma delícia. E sem placa de igreja. Eu sou da igreja Batista, não sei o quê. Eu sou da igreja Sião, nada disso. Rob, só você vai ter a oportunidade de participar de um dia D com a gente. Próximo dia D, galera, é dia 26. Semana que vem, na igreja Nova Canaã, vai vir um pessoal de Salvador para congregar com a gente. Vai ser muito lindo. Você de Feira de Santana, não perca. Você que está aí nas redondezas, se você puder vir também, não perca. Então, o dia D é isso. Um encontro de jovens que a gente faz no intuito de evangelizar e fortalecer a igreja local. Então, o evangelho, ele tem que ser prático, ele tem que ser vivido. É verdade. Faça a observação. Eu quero destacar um texto de Paulo, em 1 Coríntios 10.
final do capítulo 9 até o 10 em diante, ele começa dizendo algo interessante. Ele começa falando que ele tinha uma meta. Paulo Paulo falando que ele tinha uma meta, que ele não andava esmurrando como quem esmurra pelo ar. E ele começa falando sobre alguns erros que estavam acontecendo com a igreja de Coríntios, porque é uma igreja cheia do poder de Deus, mas que estava se envolvendo em muitos problemas. A Amanda disse que é verdade. A verdade deve ser em relação à unidade, né? Mas vai, Fábio. E o que acontece? No decorrer do capítulo 10, ele fala que Deus não se agradou da maioria do povo de Israel, razão porque eles ficaram prostrados. E Paulo destaca, no capítulo 10, que aquilo era um exemplo para a igreja de Coríntios, que também é um exemplo para nós nos dias atuais. Sim. O que acontece? Quando a igreja ela se fecha somente para buscar o poder, para buscar a unção, para buscar de Deus, crescer templos e tudo mais, ela começa a ter problemas. Por quê? Porque igreja paralisada. O papel da igreja não é esse. O papel da igreja é tirados para fora, é sair, é buscar as pessoas, é ganhar almas. Então, Paulo estava dizendo isso para a igreja de Coríntios, uma igreja cheia do poder de Deus, uma igreja abençoada. Eu vou fazer igual um programa aqui de Salvador, se liga bocão. Fecha aqui, corta, fala igual a festival. Corta, eu preciso ler esse versículo para vocês. Mateus 28, versículo 19, diz o seguinte: portanto, vão a todos os povos, igreja, você tem que fazer isso, ó. Bota sua cadeirinha do lado e fala assim, ó: vou a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores de Jesus, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Querido, você precisa disso. O programa Farol está chegando ao fim, infelizmente. Um tema muito gostoso. Talvez a gente volte a falar sobre esse tema, porque não deu tempo, Rob. E você precisa sair das quatro paredes. Olha, eu quero também dar um recado. Não precisa de muito movimento para você fazer isso. Pega um amigo seu. Você está com sede, não recrimina porque a sua juventude está todo mundo morto, a sua igreja está parada. Pega um amigo seu que está na mesma pegada de buscar o Senhor, de evangelizar, e vai para uma praça de alimentação, vai para uma praça, chega, sabe, vai visitar um amigo seu que não é crente, dá um abraço nele, fala o quanto ele é importante para você. Porque às vezes a gente pensa que evangelizar é dizer assim, ó, Jesus te ama, e entregar o folheto. E, na verdade, o evangelismo expresso em amor, isso é muito interessante. Tem outro evangelista, avivalista, eu não lembro o nome dele, mas ele fala assim, olha, pregue em todo tempo. Se possível, use as palavras. Conheço. Você já conhece essa frase? É muito interessante. Se possível, use as palavras. Então, a pregação do evangelho é através da sua vida. A sua família vai ver a verdade de Cristo em você, vai te respeitar e vai servir o Deus que você serve pelo testemunho que você dá. Assim mesmo, seus colegas de trabalho e faculdade. Rob, um último recado para essa galera aí que está querendo sair das quatro paredes. O que tem que fazer, o que tem que ser feito, sabe? Eu destaco duas coisas. A primeira é que o primeiro impacto evangelístico, em Lucas 10, Jesus enviou de 2 em 2. Lindo. A missão dos 70, isso exatamente. É muito lindo. Então, você bem colocou, não precisa de muitos. O que a gente precisa fazer é fazer aquilo que está escrito no livro de Mateus. Jesus fala 5, versículo 16, se não me falha a memória. Que assim resplandeçam a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Então, se existe esse anseio no seu coração, saia. E se não existe, busque, porque é o papel da igreja, sair das quatro paredes. Então é isso, querido. Foi um prazer estar com vocês agora à tarde. É uma pena que o programa começou a esquentar no final. Vocês vão ficar com gosto de quero mais. Quem sabe no próximo programa também a gente fale sobre esse mesmo tema, não sei. Vamos ver. Então, querido, se Deus te deu uma ideia, é você o responsável por pôr em prática. Não passa pro teu pastor, não.
Ah, pastor, olha, Deus me falou que a gente tem que fazer isso. A gente não, você. Aí você vai chegar para o seu pastor e vai falar, pastor, eu tive uma ideia. Eu estou querendo fazer isso, isso e isso. O senhor ora por mim, o senhor me respalda. Respalda, obreiro, vá lá. Não espere que o seu pastor vá com você. Já pensou se numa igreja de 100 pessoas, as 100 pessoas têm uma ideia sobre evangelismo e o pastor teve que cobrir as 100 ideias? Não tem condições, não tem força física que aguente. Então, mãos à obra, aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Hoje é sábado à noite, se você tiver culto de jovens, vá congregar, depois vá sair para resenhar, não vá para casa não, vá sair com seus amigos, Facebook, dá um tempo, vai também compartilhar, congregar isso. Valeu, galera? Então, um abraço. Próximo sábado, pessoal de Feira de Santana, dia 26, temos dia D. Foi um prazer estar com você, Robin, e um prazer estar com vocês, queridos. Boa tarde e Deus abençoe. Provídeo, produtora de vídeo, faça a festa e recorde com a gente.